Bom dia, Lama. Bom dia. Bom dia. Nós estamos estudando aqui o Mahaprajnaparamita Shastra, o comentário do Nagarjuna sobre o grande Sutra da Prajnaparamita. Nós vamos começar fazendo uma leitura do coração da Prajnaparamita, para a gente se conectar com o ensinamento. O coração do vitorioso conhecimento transcendente, a essência do vitorioso conhecimento transcendente. Assim ouvi. Certa vez o Bhagavata estava em Rajagriha, na colina dos Abutres, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de bodhisattvas. Entrou no samadhi denominado percepção profunda que observa atentamente todos os fenômenos. No mesmo momento, o sublime Bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos 5 agregados era vazia. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao Bodhisattva Avalokiteshvara como devem treinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejem realizar o profundo conhecimento transcendente. Assim ele falou. Então o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara respondeu ao venerável Shariputra: Shariputra, aquele ou aquela que deseja entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente, devem ver assim. Ele deve ver que a natureza dos 5 agregados é vazia e totalmente pura. A forma é o vazio é a forma não é nada além que o vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Eles não são nem impuros, nem livres de toda impureza. Nem aumentam, nem diminuem. Eis então porque no seio da vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há qualidades inerentes à visão, à audição, ao paladar, ao olfato, ao tato ou à consciência mental. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. Da mesma maneira, não há nem sofrimento, nem origem do sofrimento, e nem extinção do sofrimento, e nem caminho. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Sua mente é desprovida de todo véu. São destemidos, transcenderam toda visão errônea e passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, todos os Budas do passado, do presente e do futuro atingem a budeidade absoluta, o perfeito e insuperável despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo sofrimento, não mente. Saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra, é assim que um grande bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente. Depois o Bhagavata saiu de seu samadhi e felicitou o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Excelente, excelente nobre filho. É isso, é isso. Depois que o Bodhisattva assim disse, o venerável Shariputra, o Bodhisattva Avalokiteshvara, todos aqueles que o cercavam, e o mundo com os deuses, os humanos e os semideuses e os Gandharvas, se regozijaram e louvaram sinceramente suas palavras. Aqui termina a sublime essência do conhecimento transcendente. Então, a gente, na sequência dos... Opa. Esqueci de marcar aqui. Na sequência
dos ensinamentos sobre as paramitas, o Nagarjuna começa a descrever um pouco sobre os 37 auxiliares da liberação, que é o tema que a gente está abordando aqui. E nós já vimos que esses 37 auxiliares da liberação, eles são divididos em 7 grupos. Nós vimos o primeiro grupo deles, que é o grupo das fixações da atenção. Então, nas fixações da atenção, nós vimos que são 4 práticas da fixação da atenção, que correspondem a um voltar-se, a uma análise, um exame que se faz sobre 4 aspectos que são nossos componentes, são esses os skandhas, esses componentes que fazem que, quando reunidos, eles nos dão são as condições para que a manifestação num corpo aconteça, né? Para que nós possamos ter essa existência. Então, nós vimos sobre a fixação da atenção no corpo, a fixação da atenção nas sensações, a fixação da atenção na mente e pensamento, e a fixação da atenção nos dharmas, que que foi o último tema que a gente observou, especialmente no sentido de observar a ausência de existência intrínseca dos dharmas, a ausência de uma pessoa nos fenômenos, tanto nos internos como nos fenômenos externos. E esses são aspectos diferentes, né, que a gente deve considerar nessas meditações, que elas vão nos trazer uma compreensão melhor sobre a natureza de todos esses elementos, como nós vimos, né? Nós temos uma visão equivocada sobre os diversos fenômenos, especialmente sobre nós mesmos, e fazendo esses exercícios meditativos, a gente vai adquirindo uma compreensão sobre a verdadeira natureza desses fenômenos. E, com isso, a gente vai tendo aumenta a quantidade de conhecimento transcendente, ou de sabedoria, ou prajna, quando analisamos esses fenômenos. Então, em seguida, terminado esse tema, ele passa para o segundo grupo dos auxiliares da liberação. Esses auxiliares da liberação são fenômenos mentais, são práticas que nos ajudam no caminho do despertar, certo? Então, essas 4 práticas primeiras que ele citou, são práticas de caráter meditativo, elas nos ajudam a compreender melhor a natureza de nós mesmos e a natureza dos fenômenos, né? Em seguida, vem o segundo grupo, chamado os 4 esforços corretos. E aí ele descreve esses 4 esforços corretos. Os 4 esforços corretos são de 2 tipos: os esforços corretos em si e os esforços corretos por conexão. A gente vai falar primeiro sobre os esforços corretos em si. O esforço correto em si desenvolve-se em relação ao caminho do despertar, né? Ele desenvolve 4 tipos de energias, de vírya, de energias. Então, os esforços são, o que eles são? Eles são a produção interna de uma energia necessária para nós desenvolvermos as práticas do caminho, para seguirmos o caminho. Ele afasta 2 tipos de maus dharmas, que são os dharmas que já nasceram
Dharmas aqui que ele está falando são os fenômenos, né? São processos mentais. Ele afasta dois tipos desses maus fenômenos, a saber, os que já nasceram e os que ainda não nasceram, ou seja, todos, né? Depois, ele reúne os dois tipos de bons dharmas, de bons ajudantes, de bons processos mentais, a saber, os que já nasceram e os que ainda não nasceram. Então, o que são que energia é essa? É a energia necessária para que nós possamos afastar os processos mentais que são obstáculos para o despertar e cultivar e fazer brotar, fazer surgir e se manifestar os processos mentais que nos ajudam no caminho do despertar. A gente vê que, como ele coloca aqui, né, ele desenvolve o esforço correto se desenvolve em relação ao caminho. Isso aqui é importante. No caminho do despertar, em alguns momentos, é importante que nós façamos um esforço correto para desenvolver, para produzir uma energia que vai nos ajudar nos passos que nós estamos dando nesse caminho. Como que isso acontece, né? Ele descreve aqui. Ao longo do exame característico das 4 fixações da atenção, como a gente viu nas 4 fixações da atenção, a gente faz um exame daquilo que a gente está fixando a nossa atenção. Por exemplo, nós fixamos a atenção no corpo, nós analisamos o corpo, observamos o corpo, verificamos, destrinchamos e verificamos as ideias que nós temos equivocadas sobre o nosso corpo. A mesma coisa em relação às sensações, em relação à nossa mente e pensamento. Então, ao longo do processo, quando nós estamos fazendo essa meditação, essa análise, né, o yogi experimenta, se ele experimenta alguma preguiça, ou então quando surgem os 5 obstáculos, ou então os kleshas, que são as paixões, as emoções perturbadoras, quando eles aparecem e recobrem o pensamento, ele se afasta das fontes que são chamadas as raízes do bem, que são as fontes que nos conduzem no caminho do despertar. E aí, então, ele precisa fazer um esforço para poder afastar para desenvolver uma energia, certo? Para que ele possa destruir esses maus dharmas que já nasceram e impedir de nascer os maus dharmas que ainda não nasceram. Essa é a lógica, né? Fazer nascer os bons dharmas que ainda não nasceram, a fé, etc., e desenvolver os bons dharmas que já nasceram. Esse é o ponto sobre essas energias. Então, se nós estamos fazendo uma prática de meditação e nós apresentamos alguma preguiça, um desânimo para seguir adiante, é importante, em primeiro lugar, que nós tomemos consciência sobre esse fenômeno. Em seguida, nós vamos movimentar os nossos recursos para desenvolver uma energia interna que vai nos ajudar a lidar com esse fenômeno. Como que a gente vai fazer? Se nós estamos desenvolvendo um pouco mais de preguiça, nós vamos nos concentrar mais numa diligência. A gente vai fazer uma reflexão sobre a impermanência, uma reflexão sobre a preciosa existência humana. Isso vai sobre os sofrimentos do samsara. Isso vai nos ajudar a desenvolver essa energia para a gente enfrentar esse desânimo e seguir adiante, né? Então, o que ele fala aqui dessa energia víria é energia para que a gente possa aplicar o remédio necessário para aquele obstáculo à meditação que nós estamos enfrentando. Às vezes não é preguiça, às vezes pode ser um pouco de excitação mental. Então é importante que nós acalmemos mais a nossa mente, então que nós nos foquemos mais em fazer uma meditação
de calma mental, de pacificação mental, para diminuir a agitação desses pensamentos e nos dar condições de nós seguirmos no caminho. Então, o esforço que a gente necessita para poder fazer isso, por que está falando no esforço? Porque, veja bem, a nossa mente ela está seguindo um rumo diferente. Quando nós sentamos para poder meditar e para fazer a nossa prática, nós temos uma direção para seguir com a nossa mente. Em algum momento, a nossa mente ela se desvia desse caminho e ela começa a seguir um outro caminho, né? Tanto seja um caminho de torpor, de cansaço, ou de distração, ou um caminho de hiperexcitação, que também acaba levando a uma distração, ou o aparecimento de emoções perturbadoras que vão movimentar toda a nossa energia, perturbar, turvar a nossa visão interna e fazer com que apareçam uma série de pensamentos perturbadores e que vão prejudicar o nosso processo meditativo. Então, todos esses fenômenos, eles vão tirar a nossa mente do ponto onde ela deveria estar, do foco onde ela deveria estar. E são esses fenômenos a gente não elimina eles assim, né? Se a mente é como um elefante bravo, né? Se ele está seguindo o seu caminho numa direção contrária ao que a gente quer, é importante que a gente corra atrás do elefante, que a gente prenda esse elefante, arraste o elefante de novo para a direção onde ele deve seguir, né? Então, esse é esse processo, né, de recondução da mente para o foco do objeto da meditação. Ele exige uma energia. Sem energia, a gente não consegue fazer isso. Por isso é que isso é muito importante para a gente compreender até o que é a meditação. Muitas vezes as pessoas falam da meditação, que elas sentam, colocam uma música para ouvir, aí sentam, relaxam e deixam a mente vagar seguindo a música. Isso não é meditação, né? Isso é deixar o elefante louco seguindo o seu caminho, a sua própria sorte, sem nenhuma interferência. Isso não vai nos levar a lugar nenhum, vai nos manter exatamente no samsara, que é exatamente pela nossa mente funcionar assim que nós estamos agora envolvidos no samsara e sujeitos a tantas distrações. O processo é justamente o contrário, né? O que nós precisamos fazer é de utilizar a nossa atenção e observar a nossa mente e fixar a nossa mente no objeto da meditação. Esse objeto da meditação ele pode ser de diversas naturezas. Por exemplo, quando nós fazemos uma meditação analítica, nós fazemos seguimos um processo de meditação diferente. Na meditação analítica, nós selecionamos um tema e mantemos a nossa mente focada sobre esse tema, focada no processo de análise, de compreensão, de análise no sentido de separar as coisas nos seus mínimos detalhes, de fazer de síntese e de compreensão, de percepção das consequências desse tema, desse pensamento, como que isso se reflete no caminho, como que isso se reflete na nossa vida, como que isso deve se refletir no nosso comportamento. Nós estamos deixando a nossa mente com bastante liberdade para ela seguir os seus caminhos de produção de pensamentos, desde que esses pensamentos estejam todos contidos num grande tema, né, que é o tema da nossa meditação. Por exemplo, quando nós vamos meditar sobre a natureza da nossa existência humana. Então, sobre isso. Esse é o grande tema da meditação. Sobre esse tema, nosso pensamento ele pode
vaguear, correr, discorrer de diversas maneiras, desde que ele não fuja do tema. Uma outra forma de fazer uma meditação tem uma característica parecida com essa meditação analítica, porque essa meditação analítica utiliza muito a mente conceitual e a produção dos pensamentos. Mas há uma outra forma da gente fazer uma meditação exatamente da mesma natureza, mas utilizando as imagens mentais, é quando nós estamos fazendo a criação de uma divindade no processo de meditação que habitualmente se faz na nossa escola do budismo. Por exemplo, vamos pegar a meditação de Chiren-zi. Então, quando nós vamos, no começo da meditação de Chiren-zi, nós vamos fazer a criação do corpo da divindade. Então, nós temos a produção da sílaba semente, a lua, o lótus, a criação do corpo de Chiren-zi. Como que é o corpo de Chiren-zi? Que cor que ele tem? Quantos braços tem? Quais são os trajes que ele utiliza? As joias que tem sobre o seu corpo? Como que está o seu olhar? O que tem nas suas costas? Como é que está a posição das suas pernas? Como está a posição dos seus braços? O que ele segura? Então, são uma série de elementos imagéticos, né, que são pelos quais a nossa mente ela percorre a criação da divindade por todos esses detalhes da forma da divindade. Imagina quando você vai fazer a meditação de uma divindade que tem 16 braços, ou até uma divindade, ou até mesmo um Chiren-zi de 1000 braços, né? Tem 1000 braços para você observar na imagem de Chiren-zi enquanto você está fazendo essa meditação. Então, durante a criação, nesse processo de criação da divindade, a nossa mente ela tem uma permissão, por assim dizer, né, de se deslocar a sua atenção sobre vários elementos diferentes. Ela não precisa ficar fixa num ponto. Ela fica fixa na imagem da divindade que a gente está visualizando. Se nós vamos visualizar essa divindade dentro do seu palácio, então a gente ainda tem a extensão, que é a construção desse palácio, para que a nossa mente possa também percorrer as várias dependências do palácio, como que são feitas as paredes, os tipos de joias que estão presentes, as guirlandas, os tipos de flores, como que é o teto, como que é o piso, etc. Então, mas a mente ela caminha e sem se sentir presa, percorre, né? Fica dançando, correndo, percorrendo todo aquele palácio e ela continua focada, assim ela continua focada no tema da meditação. Porque enquanto você está percorrendo os vários meandros do palácio, observando o que tem nas paredes, no teto, no chão, etc., você não está pensando no que tem lá fora, na conta que você tem que pagar, no que as pessoas falaram com você no dia anterior, nas árvores que estão ali, no barulho que está acontecendo do outro lado. A sua mente está focada sobre o palácio da divindade, sobre a divindade. É a mesma coisa de uma outra natureza, né? Enquanto aqui a mente está trabalhando com as imagens, no outro lado, no outro momento, ela está trabalhando com conceitos e com pensamentos. Então, isso é um tipo de meditação, em que a gente tem um centro, um objeto de meditação onde a mente se concentra. Esse objeto de meditação pode ser, por exemplo, uma imagem de Buda, né? Ou pode ser um objeto como um doge, por exemplo. Se eu vou fazer uma meditação num doge, eu vou concentrar a minha mente sobre esse objeto e focar a mente nesse objeto, ver os detalhes que existem nesse objeto, as cores, a natureza dele, etc. E podemos concentrar isso mais sobre o foco da mente sobre impressões sensoriais. Eu posso estar meditando com a mente concentrada sobre as imagens que aparecem diante dos meus olhos, ou sobre os ruídos que chegam no meu ouvido.
não no sentido de me apropriar das sensações e desenvolver impressões mentais por causa dessas sensações. Por exemplo, se eu estou olhando para frente, estou vendo a cor, tem muita cor verde, porque tem árvores e folhas, e não é para eu, nessa meditação, ficar embriagado pelo bem-estar que a cor verde produz em mim. Não é isso. É simplesmente o fenômeno que está na frente, é essa cor verde. De repente, isso passa, aparece alguma coisa, passa na frente. Aconteceu, passou um carro, passou uma pessoa, passou um pássaro, um cachorro. Passou, mas eu não vou ficar elucubrando sobre o que é esse cachorro, de quem que é esse cachorro, se ele é bonito, se ele é feio, se ele late de um jeito ou de outro. Eu não me deixo fisgar pelo fenômeno que está passando pelo meu órgão dos sentidos. Se eu concentro a minha atenção no olfato, eu observo para ver os aromas que vão surgir e que eu vou perceber pelo olfato. É uma outra forma da gente concentrar a mente sobre um determinado objeto, sobre fenômenos. Enquanto numa meditação analítica do Dharma, numa meditação de criação da divindade, ou quando a gente tem fixando a nossa atenção sobre objetos sagrados, a gente tem um objeto de meditação bastante ligado ao Dharma e que por isso mesmo nos ajuda no caminho do despertar, fazendo uma meditação simplesmente sobre os nossos sentidos. Essa não é uma meditação que está especialmente ligada ao Dharma, né? Ela simplesmente são objetos mundanos, que são os que estão na nossa frente, né? E aqui não cabe a nós, nesse momento, fazer uma investigação sobre a natureza desses fenômenos, porque essa não é uma meditação que está buscando a natureza dos fenômenos, a gente está simplesmente concentrando a nossa atenção na consciência visual, na consciência auditiva. Uma outra forma de se fazer isso é voltar a nossa mente para os nossos processos mentais e fazer com que a nossa mente observe os pensamentos que surgem na sequência que eles surgem, as emoções que aparecem, as memórias que aparecem, sim, exatamente da mesma forma como a gente faz com a visão. Esses pensamentos, essas emoções aparecem, seguem seu caminho, surgem outros, eu não me deixo capturar por eles, certo? Então, esses vários processos, e tem vários outros tipos de tipos de meditação que se pode fazer com objetivos diferentes. Mas não é bem o nosso tema de agora. Só que o que eu quero dizer é que para que a gente consiga manter a mente presa, ligada a esse tema, que é o tema da meditação, seja ele, se eu vou fazer a minha meditação sobre a ponta do dorje e fixar minha mente sobre a ponta do dorje, ou seja, eu tenha dê para minha mente uma liberdade extremamente reduzida, porque ela tem que se concentrar sobre um ponto único, né? Ou se eu vou fazer a minha meditação sobre um tema mais amplo, e isso me permite de deixar minha mente pensar sobre várias coisas e tudo, não importa. É claro que é muito mais difícil eu concentrar a mente num ponto só, mas, de qualquer forma, a tendência da mente é de tentar escapar desses limites que a gente estabelece para ela. E, por isso, é importante que nós desenvolvamos uma atenção para a gente perceber sempre o estado que está na nossa mente, e no momento que a gente percebe que ela está se desviando do foco da atenção, nós temos que desenvolver
um esforço, precisamos de um esforço para desenvolver uma energia que vai puxar essa nossa mente de volta para o nosso tema. Esse é a natureza do que ele fala aqui, desses esforços, dos esforços corretos. Esforço correto porque o esforço ele pode se desenvolver em diversas direções. Se nós utilizamos o esforço da nossa mente para seguirmos adiante no caminho, a gente está fazendo um esforço correto. E se o esforço que a gente faz nos leva para fora do caminho, o nosso esforço não está sendo correto. Por exemplo, a gente pode, em algum momento, desenvolver um grande esforço para que a nossa mente se concentre sobre um tema, né, dos nossos desejos, ou da nossa raiva, ou da nossa indignação, das coisas, dos processos que acontecem na nossa mente. Nós estamos utilizando todo o mecanismo que a gente utiliza numa meditação, que nos conduz pelo caminho do Dharma, e nós estamos utilizando isso para nos afastar cada vez mais do Dharma, nos deixarmos ser dominados por um processo emocional que vai fazer com que nós tomemos atitudes que vão produzir sofrimento para os outros, né? Às vezes, a gente precisa de realizar um grande esforço, e faz um grande esforço, que a gente se recusa, mesmo que as outras pessoas, e mesmo que a nossa própria mente, a sua tendência seja de querer nos dizer para a gente, calma, peraí, as coisas não são bem assim, né? Às vezes a gente fala, não, como assim as coisas não são bem assim, né? As coisas são assim, sim, se eu não fizer isso, tarará, tarará, tarará. Então, isso tudo é esse esforço que a gente está fazendo, mas fazendo no caminho errado. Então, de uma certa forma, é importante a gente estar atento também para como que quais são as energias que a gente está desenvolvendo ao longo do nosso dia a dia, e essas energias estão servindo para quê? Elas estão nos levando para quê? Elas estão nos ajudando nos aproximando, nos acostumando com o caminho da liberação, ou elas estão nos carregando cada vez mais fundo no samsara, né? Então, onde a gente está colocando a nossa energia? Esse é o grande ponto o grande tema da energia correta, né? São poucas coisas, aqui a gente vai ver mais, aqui na sequência, o Nagarjuna fala sobre isso, por exemplo. Por que, a pergunta que ele faz, por que entre as 7 categorias dos dharmas auxiliares da iluminação, esses 4 são chamados de esforços corretos, e os 8 últimos são chamados de caminhos corretos? Os 8 últimos são o caminho óctuplo, que é a 4ª nobre verdade, que é o pensamento correto, a visão correta, a palavra correta, a ação correta, o meio de vida correto. São esse caminho óctuplo, ele inteiro é considerado o último dessas categorias, desses dharmas auxiliares da iluminação. É o último que a gente vai estar abordando. Então, ele fala, por que esses 2 são chamados de corretos? E quando a gente fala da fixação da atenção, a gente não fala em correto. Quando a gente fala sobre as concentrações, as fontes dos poderes mágicos, a gente não fala de correto. Por que esses são chamados de corretos, né? Então, ele responde, esses 4 tipos de energia, especialmente, né, de coragem espiritual, de esforços, eles temem o erro que significa de serem aplicados numa direção equivocada. Então, por isso, eles são chamados de corretos, porque não basta ter energia, não basta ter coragem, não basta realizar um grande esforço, se esse esforço, essa energia é aplicada numa direção equivocada. Isso só nos conduz para mais longe do despertar, entende? Acho que esse é o ponto. Algumas de
com uma visão, uma visão mental, né? Um pensamento, um ponto de vista completamente equivocado sobre a natureza das coisas, dos fenômenos, a gente muitas vezes realiza um esforço muito grande numa ação que nos leva totalmente para longe do caminho, da prática espiritual. E como essa ação, ela exige um esforço muito grande, um sofrimento muito grande, privações e etc., a gente se julga no direito de receber uma recompensa por todo esse esforço que a gente fez para poder seguir aquilo que nós achávamos que era o caminho correto, né? E de repente nós descobrimos em algum momento que não, que isso estava nos levando para um caminho completamente equivocado. E nós não vamos receber recompensa nenhuma por esse esforço realizado, né? Então, não existe alguém que chega para você, passa a mão na sua cabeça, coitadinho, ele estava equivocado, mas ele se esforçou tanto, ele merece. Não tem isso. Se você não faz o esforço na direção correta, você vai para a direção errada. Isso é óbvio, né? O mundo funciona assim, né? As leis da física funcionam assim. Não é porque você não acredita numa coisa que aquela coisa deixa de existir, né? As coisas estão aí, né? As leis da física estão aí para se cumprirem como elas são, né? Se você devastar uma grande área de floresta e de cortar a meditação, você vai viver num deserto. Não adianta você dizer, mas eu me esforcei tanto para cortar essas árvores, né? Sim, né? Você se esforçou muito para se aprofundar cada vez mais no sofrimento do samsara, né? Então, por isso, nesse ponto a gente tem a questão do desenvolvimento dessas energias, das energias corretas. E ele, como que ele descreve essas energias corretas? Isso é importante a gente também atentar. Primeiro, para eliminar os maus dharmas, os maus fenômenos, os obstáculos, né, que já nasceram, que existem dentro da nossa mente, que aparecem diante da nossa prática. Esses obstáculos precisam ser eliminados, porque senão a gente não vai adiante. Então, quando surgem esses obstáculos, é importante que nesse momento a gente desenvolva a energia para poder eliminar esses obstáculos ou afastá-los, né, de alguma forma. De alguma forma, não deixar que eles nos atrapalhem ou afastar a natureza de obstáculo deles, né? Não deixar que eles nos impeçam de seguir no caminho que a gente está buscando. Em seguida, a gente observa que existem, como nós temos a nossa mente, existem inúmeras causas e condições, diversos fenômenos, existem muitos obstáculos que ainda não surgiram, mas que em algum momento eles podem surgir, alguns estão na iminência de surgir. Então, com a nossa análise mental, que nós, observando os mecanismos de funcionamento da nossa mente, a gente vai observar que a nossa mente está pronta para produzir uma série de outros obstáculos que não estão presentes agora, mas que eles ainda podem vir. Então, observando isso, nós vamos desenvolver uma energia mental para que a gente possa produzir ações mentais que vão anular, não deixar com que, ou impedir que esses obstáculos apareçam. Vamos produzir ações meritórias que vão produzir formações de hábitos mentais que vão produzir ações meritórias que combatem aquelas ações kármicas contrárias que produzem obstáculos, né? Então, nós vamos desenvolver méritos que vão nos ajudar a impedir que os obstáculos apareçam. Então, isso exige uma energia.
Mas é interessante, é importante a gente ver que essa energia ela depende de um diagnóstico mental que a gente faça antes, né? A atenção que a gente tem sobre a nossa mente vai mostrar para a gente quais são os obstáculos que estão presentes, quais são os obstáculos que estão iminentes e quais são os que ainda podem vir a acontecer. A gente não sabe se eles vão acontecer ou não, mas e isso fazer com que a gente desenvolva, bom, então para poder combater esses obstáculos é importante que eu realize ações nessa direção para poder produzir os méritos e para produzir as formações mentais, os hábitos mentais que neutralizam, que anulam ou que superem esses obstáculos que estão presentes ou os que ainda vão surgir. Então, com isso, a gente conseguiu, depois de todo esse esforço, né, e produzimos uma boa energia e conseguimos afastar tudo aquilo que nos atrapalha no nosso caminho. Mas, ainda assim, o nosso caminho, ele está seguindo, o nosso caminho do despertar, ele segue a um passo humano, né? Ou talvez um passo de formiga. Enfim, não é suficiente ter feito isso. É importante também que a gente tenha um impulso, né? Que a gente consiga caminhar com mais velocidade, com mais rapidez, com mais presteza. Então, para isso, é importante que a gente faça, que a gente cultive as boas qualidades que existem na nossa mente, porque essas boas qualidades elas nos impulsionam no caminho do despertar. Elas são o motor, a energia, o combustível que nos ajuda a seguir o caminho. Então, nós não podemos descuidar dessas boas qualidades. E assim que passa essa fase de se preocupar de impedir que as coisas ruins, não são fases, não é numa sequência. As coisas acontecem de acordo com como elas aparecem na nossa mente. A gente vai estar focando em dinamizar e ampliar e fazer desenvolver as boas qualidades. No momento seguinte aparece um obstáculo, então a minha atenção tem que ser para poder eliminar aquele obstáculo. Depois, no momento seguinte, eu vou voltar de novo a pensar nas qualidades, ou então aparecer um outro obstáculo. Então, de acordo com os fenômenos, como eles vão aparecendo no nosso caminho, é que nós vamos cuidando de cada um deles na medida em que eles aparecem. Então, a gente vai, nesse momento, a gente precisa, então, de reunir todas as energias mentais, uma energia específica mental, para que a gente possa ajudar a desenvolver essas qualidades que a gente percebe que já existem em nós, mas que a gente não está dando tanta atenção, né? E o desenvolvimento dessas qualidades na mente, cultivar as qualidades na mente, passa por vários processos, né? Tanto na meditação sobre essas qualidades, no estímulo dessas qualidades, uma meditação analítica sobre elas, no sentido de como que eu posso fazer isso, com que essa qualidade ela se desenvolva mais, de onde que ela vem, o que produziu ela, né? O que eu posso fazer para poder aumentá-la. Então, isso é uma meditação analítica focada numa qualidade específica que eu quero desenvolver. Por exemplo, a generosidade. Eu quero desenvolver a qualidade da generosidade. Então, eu tenho que ver o que é que produz na minha mente a generosidade, né? Como que eu posso produzir, desenvolver mais essa generosidade? Como é que eu posso fazer com que essa minha generosidade se torne mais cheia de prajna e desfocada do meu ego, né? Que eu possa afastar o meu ego no momento que eu estou sendo generoso, para que a minha generosidade ela tenha uma natureza mais profunda, né? E mais libertadora. Então, esse foco sobre essas qualidades e no desenvolvimento delas. E observando outras coisas, por exemplo, eu tenho
uma dificuldade de desenvolver a concentração. Então, como que eu vou desenvolver a concentração? Ou seja, na verdade, eu não posso dizer que eu não tenha concentração, que esse Dharma não exista, não tenha se manifestado ainda, porque todos esses Dharmas existem na nossa mente, certo? Mas vamos supor que eles sejam tão pequenininhos, né? Ou que eu tenha pouca fé ou pouca confiança nos ensinamentos. Então, como que eu vou fazer para que esses dharmas, que são auxiliares importantes, possam surgir na minha mente, que eu possa desenvolver eles e eles terem uma intensidade que me ajudem no caminho? Então, é o quarto ponto, como desenvolver os bons dharmas, como fazer nascer os bons dharmas que ainda não nasceram. Para cada um desses pontos, vai ser necessário uma energia contrária para eliminar e para impedir o aparecimento de dharmas negativos e perturbadores. Ela tem uma natureza. A energia que a gente vai utilizar para o desenvolvimento, para o crescimento e desenvolvimento dos bons dharmas, ela tem uma outra natureza, né? E por isso elas são colocadas assim, né? Descritas, né? Dessa forma. Então, nesse ponto, o que o Nagarjuna nos traz é sobre a importância de como no caminho, em determinado momento, é necessário o desenvolvimento dessa energia. A gente vê como que está colocado no começo do nosso texto, é colocado os esforços corretos, né? Depois que a gente falou sobre as 4 fixações da atenção, o texto em seguida ele diz sobre os 4 esforços corretos. Aqui o monge, ele engendra um zelo, ele se esforça, aciona sua energia, estimula o seu pensamento e faz um esforço para que os maus dharmas que ainda não nasceram, não nasçam. No segundo, aqui ele engendra um zelo, se esforça, aciona sua energia, estimula seu pensamento e faz um esforço para que os maus dharmas que já nasceram sejam destruídos. Depois, ele engendra um zelo, se esforça, aciona sua energia, estimula seu pensamento e faz com que os bons dharmas que ainda não nasceram, nasçam. E no quarto, ele faz com que os bons dharmas que já nasceram sejam mantidos, preservados, desenvolvidos, aumentados, cultivados e completados. Então, a gente deve focar um pouquinho sobre essas palavras que ele diz aqui. Como é que isso acontece? Ele engendra um zelo. O que é esse zelo? Eu tenho uma intenção, desenvolvo uma motivação, um desejo de seguir o caminho do despertar. Então, eu percebo que é importante de concentrar e de fazer uma determinada meditação, então eu vou me dedicar a fazer essa prática ou essa meditação. Eu começo a fazer essa prática, essa meditação, e começam a surgir tendências da minha mente de me afastar do foco da prática. São os maus dharmas que começam a se manifestar, que me afastam dessa prática. Podem ser, às vezes, lembranças, podem ser diversas coisas diferentes. Nesse momento, a partir do meu zelo, que é daquele cuidado, do meu empenho, daquela minha vontade, daquela minha determinação de fazer a prática, a energia que está contida nisso, essa energia que ela
ela já vem disponível, né? Não, ela já movimenta a minha mente para que eu corrija esses processos mentais e desenvolva a energia necessária. Então, começa com esse zelo, né? Que é essa determinação, essa predisposição, não a predisposição, esse meu empenho em realizar, é isso que ele está chamando aqui de zelo, esse empenho em realizar a prática, que foi aquilo que me motivou para poder sentar e fazer a prática. Essa é a primeira energia disponível, né? Então, a partir daí, dessa primeira energia, que eu coloquei uma energia para poder fazer a prática. Ok, comecei a fazer a prática. A minha mente começa a se distrair, começa a surgir obstáculos. Essa energia que eu coloquei não é suficiente para afastar esses obstáculos, certo? Mas ela é suficiente para perceber o que está acontecendo e tomar uma decisão. Eu preciso desenvolver uma energia mais intensa. Eu preciso de um esforço. Então, nesse momento, primeiro o monge engendra um zelo, que é esse desejo, é esse zelo que cultiva, que prepara, que nos coloca no caminho, né? É aquilo que nos coloca na prática. A partir daí, você percebe que esse zelo não é suficiente para que eu possa me manter na prática. Então, eu preciso de me esforçar um pouco mais. E aí, então, o yogi desenvolve um esforço, acionando a sua energia para que ele possa fazer as correções necessárias para continuar na prática. Ele aciona a sua energia. Acionada a sua energia ainda não é suficiente. É importante que ele faça, que ele acione um botão que vai manter essa energia em funcionamento. Que isso é, como ele fala, ele estimula o seu pensamento. Por quê? Porque o pensamento, ele produz uma energia, né? Então, quando você acionou a sua energia, você estimulou o seu pensamento, fez com que a sua mente percebesse o caminho que ela estava que precisa ser corrigido. Então, esse pensamento vai manter e vai estimular mais a energia. Então, ele diz, aciona a sua energia e estimula o seu pensamento. E, em seguida, faz o esforço, aí sim, né, com o pensamento, com a determinação, com esse processo mental em atividade, ele faz o esforço para que os maus dharmas que surgiram desapareçam, né? Então, ele tem esse processo. No último que ele fala sobre os bons dharmas, vejam como ele diz, para que esses bons dharmas que já nasceram, eles sejam mantidos, não sejam abandonados por inanição, né? Você não cultiva uma boa qualidade, ela vai morrendo à míngua. Esses bons dharmas que já nasceram, eles sejam mantidos, eles sejam preservados, sejam desenvolvidos, aumentados. Então, mantidos e preservados, eles ainda estão do mesmo tamanho que eles estavam. Mas, em seguida, eu vou desenvolver esses dharmas, fazer com que eles ampliem mais, aumentá-los, cultivá-los e, por fim, completá-los, torná-los perfeitos. Então, na nossa prática, a gente aprende, logo no começo, a desenvolver a bodhicitta. E muitas pessoas falam isso esse tempo todo meu no Dharma. Eu sempre ouvi as pessoas comentando, eu não tenho a bodhicitta necessária. Eu não tenho tanta compaixão assim pelas pessoas. Quando eu estou no caminho, eu estou pensando mais na minha liberação mesmo, né? Eu tenho compaixão pelas pessoas, tenho amor para pessoas, mas não por todas. Algumas eu tenho, outras eu não tenho. O que é isso? Quando a gente começa a desenvolver
a bodhicitta e ela surge, ela não se mostra de uma forma plena, completa. Ela é uma intenção, né? Então, é uma aspiração. Por isso a gente fala, é uma bodhicitta de aspiração. Eu quero desenvolver a bodhicitta. Então, eu falo isso, desenvolva a bodhicitta para que todos alcancem o despertar. Eu repito isso várias vezes, como uma forma de ir criando os caminhos mentais para que essa bodhicitta possa um dia começar a se desenvolver mais, né? É uma forma da gente fazer isso daqui. Então, quando a gente tem um pouquinho de compaixão, a gente sente um pouquinho de interesse pelo outro, essa qualidade surgiu na nossa mente, a gente não pode deixar ela morrer no instante seguinte. A gente precisa acolher essa qualidade e dizer, nossa, é isso mesmo, como, né? E dar um espaço para que ela possa na nossa mente, dar um lugar para ela na nossa mente, dar um espaço de desenvolvimento nela. E a partir daí, a gente tem que ir cultivando essa qualidade para que ela possa ir se desenvolvendo, né? Para isso necessita de energia, necessita de atenção. Sem atenção a gente nem percebe que essa qualidade apareceu, né? Ou a gente nem percebe que ela está tão franzina desse jeito. A gente pode achar que nós somos o máximo da compaixão e a gente não tem compaixão nenhuma, né? É só uma autoilusão. Então, a gente conhecer realmente, para perceber realmente qual é o tamanho desse Dharma, dessa qualidade que está na nossa mente. E dar as condições para que ele se desenvolva, porque muitas vezes ele está tão restrito e cercado de tantas coisas aversivas que impedem o seu desenvolvimento, né, que ele não tem condições de se desenvolver. Então, a gente precisa limpar esse terreno, afastar todos os obstáculos para o desenvolvimento dessas qualidades e, aos poucos, cultivando essas qualidades, né, para fazer com que elas possam se desenvolver, com que elas possam aumentar e, finalmente, como ele fala, que elas possam ser completadas. Esse completadas significa que essas qualidades elas possam ser completadas com a transcendência, com prájna, com a percepção da verdadeira natureza dessas qualidades, né? Esses 4 esforços corretos, eles vão ser, no Mahayana, eles vão ser, o Mahayana ele vai dar a diferença dessa abordagem, vai ser apenas no sentido de perceber a vacuidade desses esforços. Qual é a verdadeira natureza desses esforços? Então, nós conseguimos identificar dentro de nós essa qualidade que nós temos de realizar um esforço e de desenvolver uma energia, e nós vemos essa energia que a gente desenvolveu para poder corrigir um caminho equivocado da nossa mente e trazê-la de novo para o caminho correto. Fizemos isso na meditação, ok. Aí, a gente fica super feliz, nossa, consegui, deu certo, é isso mesmo. Com um pouquinho de energia foi possível conseguir voltar com a mente aqui e tal. Aí, mas que energia é essa? Como que é essa energia? Aí perceber que o quanto que essa energia ela é vazia de existência própria. Ela é um fenômeno que surgiu por causa de causas e condições. Do meu desejo de fazer a prática, são as causas, né? As minhas condições mentais para fazer com que essa energia se desenvolvesse, e essa energia se desenvolveu. E ela realizou o seu trabalho e ela desapareceu. Ela se desfez novamente, ela voltou para o seu reservatório, por assim dizer. Então, perceber a vacuidade dessa energia e o quanto que ela não tem uma existência própria, ela é resultado dessas causas e condições, né? Assim a gente e também a percepção de que, na verdade, nenhum esforço foi feito, porque esse esforço não existe, né? Ele não existia antes
e ele não existiu enquanto ele durou, ele era só uma aparência ilusória na nossa mente, e depois que ele atingiu um resultado, ele desapareceu, né? Ele deixou de existir porque as causas e condições se modificaram e ele já não existiu mais. O próprio resultado que ele produziu não tem existência própria, porque foi produzido por algo que não tinha existência própria, não pode ter também existência própria. Então, a própria energia também não tem existência própria, né? Então, essa percepção de que não existe um eu que produziu esse fenômeno do esforço, que realizou um esforço para produzir uma energia para poder voltar para o estado de meditação, esse desligamento desse eu, isso faz com que a gente não desenvolva o orgulho de ter conseguido retornar com a nossa mente para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, né? Então, esse orgulho que a gente vai, toda vez que a gente consegue alguma coisa, que a gente vai acumulando, eles vão produzindo um grande orgulho, que vai ser um grande obstáculo no final. Então, para matar esse orgulho logo no começo, vamos desenvolver um esforço, uma energia mental para eliminar esse obstáculo no momento que ele está surgindo, né? E a gente vai perceber, o orgulho de quê? Nada foi feito. Não há ninguém que tenha feito nada, nada foi feito, né? Não, então, as coisas, a mente se afastou e a mente retornou. Não houve ninguém que tivesse feito nenhum movimento nesse sentido, né? Isso é a aplicação de Prajna sobre o processo. Então, ao mesmo tempo que nós temos que desenvolver essa energia, fazer um esforço para poder recolocar a nossa mente no objeto da meditação. No momento que nós terminamos isso, é importante a gente perceber que tudo isso, o desenvolvimento da energia e todo esse esforço que foi realizado, ele é vazio e ele não tem existência, né? E que nada aconteceu, entende? Né? Não houve uma pessoa que tivesse realizado alguma coisa e que mereça os méritos dessa coisa que foi alcançada. Isso é aplicar a Prajna sobre o processo de produção de energia na meditação. Ok, como que está o nosso tempo aqui? 10. Tá? Sobre a questão dos esforços corretos, então, ele fala muito pouco, ele fala sobre apenas isso. Mas o esforço correto não é algo sobre o qual a gente tenha muito o que falar. A gente tem muito que aplicar, né? É que experimentar, que realizar. E nós vamos observar que não é algo tão extraterrestre, ou esse esforço para a gente poder seguir no caminho do despertar. Isso é natural na nossa mente. Naturalmente a gente faz isso, sem saber que a gente faz. A gente faz isso naturalmente, mas a gente faz isso não o esforço correto, a gente faz o esforço equivocado. Nós estamos o tempo todo realizando um grande esforço atrás de objetivos que muitas vezes nos afastam do caminho. Então, não é uma coisa diferente que a gente tenha que cultivar, a gente só tem que aplicar esse esforço na direção correta. E para aplicar esse esforço na direção correta, a gente precisa de ter uma mente alerta, né? Que perceba as coisas, que perceba o esforço que a gente está utilizando, que perceba a direção para onde ele está nos levando e que possa fazer essa correção, né? E poder aplicar esse fenômeno mental que nós temos disponível em nós para ser um auxiliar do caminho, né? Esse nosso esforço, essa nossa energia pode ser um auxiliar no caminho do despertar, se ele estiver na direção do caminho do despertar. Mas ele pode ser um obstáculo no caminho do despertar, se ele estiver numa direção contrária ao caminho do despertar. Percebe?
Por que que ele é um auxiliar no caminho do despertar? Ele é um auxiliar, o esforço correto, né? E o esforço não correto é um obstáculo. Então, a correção da direção, onde a gente aplica essa qualidade da nossa mente, é um auxiliar, vai poder ser um auxiliar no nosso, para alcançar a iluminação. Aqui a gente vê que o esforço correto, o esforço é neutro, né? A direção onde a gente aplica é que vai ser correta ou incorreta. É isso que vai dizer se ele vai ser um auxiliar ou um obstáculo. Mas ele é como que nós vamos utilizar os elementos que nós temos à nossa disposição, né, no nosso projeto, que é alcançar o despertar. Em seguida, a gente vai ver sobre os 4... Deixa eu ver. Deixa eu só um momento aqui. Nesse comentário daqui, ele diz o seguinte: assim, quando o yogi vem aos pés do mestre e ele ouve do mestre o ensinamento relativo ao caminho, ele utiliza de início a sua memória para reter esse conhecimento. E esse momento é chamado de fixação da atenção. Quando ele reteve e ele seguiu esse ensinamento, o yogi que busca o fruto da prática energicamente, esse momento é chamado o esforço correto. É quando nós identificamos o que deve ser feito, a prática que deve ser feita, e nós aplicamos nessa prática o esforço necessário para que ela aconteça. Isso é o esforço correto. Ok, quando nós exercemos os 4 esforços corretos, o nosso pensamento está ligeiramente distraído. Por isso, utilizamos as concentrações, os samadhis. Essas concentrações são chamadas a concentração do zelo, a concentração da energia, a concentração do pensamento e a concentração do exame. Para fixar a mente, essas concentrações são absorções meditativas, né? Então, para fixar a mente, essas concentrações também são chamadas de fundamentos do poder mágico. Aí ele dá um exemplo para a gente entender o que são essas concentrações. Assim, quando um bom alimento está um pouco insosso, está sem sal, ele carece de sabor. Mas se nós acrescentarmos uma quantidade certa de sal, o sabor retorna e ele é suficiente para atender ao nosso desejo daquele sabor. Ou ainda, quando um humano que tem apenas 2 pés encontra um bom cavalo ou um bom carro, ele chega à vontade ao seu destino. Percebe que aqui é um dharma, né? É um fenômeno que dá uma acelerada no processo, né? Da mesma forma, quando o yogi obteve as verdadeiras sabedorias, que são as 4 fixações da atenção, e essas energias corretas, que são os 4 esforços corretos, sua sabedoria por essas energias está melhorando. A partir do esforço correto, existe ajuda no processo de adquirir esse conhecimento. No entanto, a força da concentração permanece fraca. Então, é isso que está falando aqui, a força da concentração permanece fraca.
a gente tem a prática. A prática das 4 fixações da atenção, ela é uma prática que está muito ligada à paramita prajna, porque ela vai nos dar uma visão correta sobre o corpo, sobre as sensações, sobre o pensamento e sobre os dharmas. Então, ela é um desenvolvimento de prajna, de sabedoria. Em seguida, a prática sobre o esforço correto é um desenvolvimento da paramita de virya, da energia entusiástica. Essa energia entusiástica é a energia que nos coloca no caminho, que nos ajuda no desenvolvimento da prática meditativa. E aqui ele está dizendo que você está buscando a prajna, você está aplicando energia, mas você ainda não tem a capacidade de concentração, a concentração correta. Então, por isso, a gente necessita da concentração correta. E essa concentração correta é chamada de os 4 fundamentos do poder mágico. Então, quando o yogi obteve essas 4 fixações da atenção, obteve essas energias, que são os 4 esforços corretos, a sua prajna, a sua sabedoria, por essas energias, pelo empenho dessas energias, ela está aumentando, está melhorando. No entanto, a força da concentração permanece fraca. Mas quando nós obtemos os 4 tipos de samadhi, de concentração, de absorção meditativa, e assim fixamos o pensamento, as forças respectivas da sua prajna e do seu samadhi são iguais, e os seus desejos, então, são realizados. A gente vai entender isso mais adiante aqui. Essas 4 concentrações, elas são chamadas de fundamentos do poder mágico. Vamos tentar entender um pouco mais sobre isso. Ele faz uma pergunta: dentro das 4 fixações da atenção e dos 4 esforços corretos, a concentração já existia. Por que, então, não a chamamos de fundamentos de poder mágico naquele momento? Então, aqui ele está falando. Os 4 primeiros auxiliares da liberação que a gente viu são o desenvolvimento da sabedoria, da compreensão da verdadeira natureza daqueles 4 objetos, né? O corpo, sensação, etc. Depois a gente viu o desenvolvimento da energia. E então ele está dizendo, quando a gente fazia a prática da fixação da atenção, ou quando a gente fazia a prática da energia, não era necessário que houvesse uma concentração, já não estava presente ali a qualidade da concentração, da absorção meditativa, essa concentração que coloca a mente num determinado, vai focando a mente num determinado ponto, e é isso que é a concentração, essa focalização da mente num determinado ponto, ou num determinado objeto, já não estava presente isso. Por que aparece agora esses mais 4 dharmas chamados de fundamentos do poder mágico? Que diferença tem dessa concentração de agora para a anterior? Então ele responde, esses exercícios continham, sim, uma certa dose de concentração, mas a sabedoria, a prajna e a energia estavam fortes e a concentração estava fraca. Então, vejam bem, o aspecto de compreensão e de elaboração de pensamentos que estavam presentes nas primeiras 4 fixações da atenção, eles têm uma natureza de dissipar a concentração. Eles estavam muito fortes para a produção dessa compreensão. Quando a gente ia produzir energia, havia também um movimento mental de produção de energia. Nos 2 casos, a gente tem um movimento mental, uma agitação mental para produzir uma compreensão, e no segundo caso, para produzir uma energia. E todo esse movimento mental,
ele agita a mente e tira a mente do estado de estabilidade. Que esse estado de estabilidade é o necessário para a concentração. Então, havia uma concentração necessária para manter a mente dentro do mesmo tema, mas não tinha a concentração necessária para que a mente pudesse aprofundar num estado de estabilidade para poder alcançar até um nível de sabedoria mais profundo ainda. Então, por isso ele diz, a concentração era fraca. Por isso, o yogi não realiza seus desejos à vontade. Ele não realiza as coisas, seus desejos, ok. Dentro dos fundamentos do poder mágico, existem 4 tipos de samadhi. Samadhi, aqui a gente entende que o sentido do samadhi é a absorção meditativa. É um estado em que você traz a sua mente para um estado de estabilidade, de pouca agitação, de calma mental, até você alcançar um estado de estabilidade como as margens espelhadas de um grande lago, né? Onde não existe vento, né? Onde tem só o espelho da água. A concentração, quais são os 4 tipos de samadhi? Primeiro, a concentração que obtemos dando predominância ao zelo. Depois, a concentração que obtemos dando predominância à energia. Dessas concentrações como causas e condições nascem as práticas do caminho, etc. Então, a concentração que surge a partir do nosso zelo, que é aquela energia inicial que fez com que a gente entrasse, se colocasse na prática, também essa energia inicial nos coloca no estado de absorção meditativa. Então, esse nível da absorção meditativa em que a gente cultiva esse zelo, essa energia, a perseverança nesse estado que a gente se colocou para poder fazer a prática, essa é a concentração baseada no zelo. Depois, a concentração dando predominância à energia, quando você alcança um estado de estabilidade de meditação e a sua estabilidade de meditação está focada na produção de uma energia. Então, a sua mente está concentrada, fixada no processo de produção de energia. A energia está surgindo, a energia está aumentando, mas a sua mente está estável nesse processo de produção de energia. A concentração que obtemos dando predominância ao pensamento, que é a concentração quando nós concentramos e com o nosso foco na pacificação da mente, dos pensamentos, dos processos mentais, que são os processos mentais de Chitta, que é a mente-pensamento, que está sempre muito agitada. Então, essa concentração sobre a mente, de forma de fazer com que elas atinjam uma estabilidade, né? É isso que a gente está buscando, a estabilidade no zelo, a estabilidade na energia, e aqui a estabilidade na mente-pensamento, que ela deixe de ser tão agitada e ela possa se manter mais estável. E a concentração que obtemos dando predominância ao exame. O exame aqui já é a aplicação de uma outra faculdade mental, onde você tem uma análise dos fenômenos, para ter uma compreensão dos fenômenos como que eles são. Então, para a gente ter a mente estável, concentrada nessa qualidade do exame, para que a gente possa... É o exame que vai fazer com que a gente analise um fenômeno
e perceba como que ele está despojado das qualidades que a gente atribui para ele e a gente tenta compreender a sua verdadeira natureza. Dessas concentrações também nascem práticas do caminho. Elas são chamadas então, de fundamentos do poder mágico. Por que são chamadas de fundamentos do poder mágico? Porque elas são necessárias para que você possa desenvolver os CIDs, que são os poderes que surgem da prática da meditação, né? São diversos CIDs, a gente vê os Mahasiddhas da nossa tradição, né? Da tradição do budismo tântrico, do budismo indiano tântrico. Você tinha vários Mahasiddhas que faziam prodígios, realizavam milagres, né? A gente chama de milagres, andavam sobre as águas, atravessavam fogo, voavam pelos ares, né? Produziam curas e diversos outros poderes que são poderes produzidos pela mente, mas pela mente como? A mente concentrada, a prática dessas concentrações são a base para que a nossa mente possa, mais tarde, produzir todos desenvolver esses poderes, né? Bom, aqui os esforços corretos a gente já viu. Então, o que ele fala sobre o fundamento do poder mágico? Ele diz ainda, aqui o monge cultiva o fundamento do poder mágico, que é munido da concentração do zelo com as atividades do esforço, fundamento que repousa sobre a separação, que repousa sobre o desapego, que repousa sobre a destruição e que resulta em abandono. 2. Ele cultiva o fundamento do poder mágico, que é munido da concentração da energia, com as atividades do esforço, o fundamento que repousa sobre a separação, que repousa sobre o desapego, que repousa sobre a destruição, que resulta em abandono, em rejeitar. Mesma coisa, o fundamento do poder mágico, que é munido da concentração do pensamento. E o fundamento do poder mágico é munido da concentração do exame. Mas o que é isso que ele está falando? Então, aqui o monge cultiva o fundamento do poder mágico, tá? Que é munido da concentração do zelo. Sim, a gente entendeu disso, né? Junto com as atividades do esforço e a nossa prática meditativa, das fixações da atenção. Fundamento que repousa. Bom, fundamento que repousa. O que significa o fundamento que repousa? Fundamento que depende de, né? Ele é fruto de, ele tem como condição, como pré-condição, o desenvolvimento dessas coisas. O que é que estabelece esse fundamento, que estabelece essa concentração do zelo? Ele fala sobre a separação, sobre o desapego, sobre a destruição e o abandono. Isso se refere ao processo que nós fazemos de desligamento das características adventícias, né? De desligamento da escravidão que nós temos sobre a influência das emoções perturbadoras, sobre a influência do desejo, da ira e da ignorância. Então, à medida que nós vamos nos desligando de todos esses elementos, nós vamos, como ele fala o desapego não é só o desapego de uma coisa agradável, né? Às vezes eu gosto de bolo de chocolate, então vou me desapegar do bolo de chocolate. Não, é importante um desapego também sobre coisas desagradáveis, né?
Assim, uma pessoa falou alguma coisa que me ofendeu uma vez, eu não esqueço isso nunca, eu vou lembrar disso para sempre. Sempre que eu encontrar essa pessoa, ou seja, eu estou apegado a uma experiência negativa que eu tive e eu cultivo isso, porque eu não posso esquecer, né? O que acontece se eu esquecer? De repente, eu posso ficar alegre de ver essa pessoa que me proporcionou uma experiência ruim antes. Então, assim, a gente se apega tanto a experiências agradáveis como experiências desagradáveis. Então, o desapegar-se disso, né, que resulta sobre o abandono, o rejeitar de todos esses fenômenos, essas experiências, que são coisas que produzem sofrimento e que nos afastam do caminho do Dharma. Esse é o ponto. Então, em todas elas, ele coloca sobre isso. Quando eu vou concentrar a minha atenção, eu tenho que me desligar a minha atenção de algumas coisas. Se eu vou concentrar a minha mente, eu preciso me desligar das distrações. Então, eu tenho que me separar das coisas que me distraem. Então, quais são as coisas que fisgam a minha mente e que me distraem? As experiências que despertam o desejo, as experiências que despertam a raiva e as experiências que despertam medo ou que despertam a ignorância, que perturbam, que desenvolvem ideias errôneas, todas esses 3 tipos de experiências, ou seja, o desejo, a ira e a ignorância, esses 3 venenos, eles tiram a nossa mente do processo de concentração. Então, daí é importante que a gente esse processo da concentração, ele repousa sobre o desligamento, o desapego, desligamento, a separação, o abandono da atração que esses 3 venenos exercem sobre a nossa mente. E isso tem uma gradação, como ele coloca. Ele coloca a separação, eu me separo desse processo que me perturba. O desapego, eu deixo de estar apegado a ele, né? Em seguida, a destruição, eu destruo o poder que ele tem sobre mim, né? E, finalmente, o rejeitar, o abandono, o deixar de lado, esquecer que isso, deixar para trás, esquecer, né? Nem me lembrar mais que isso existiu um dia, né? Essa é a gradação que aparece aqui, né? A concentração, a aplicação do pensamento sobre um único objeto que um monge obtém, apoia-se sobre o zelo, a energia, o pensamento e o exame, e ela é chamada, respectivamente, concentração do zelo, da energia, do pensamento e do exame. Então, a gente viu que a concentração... Só um momento aqui. A gente viu sobre a concentração, sobre das 4 categorias, não é? A gente viu sobre o fundamento do poder mágico, a fixação da atenção, os esforços corretos, e aqui agora o fundamento do poder mágico. Na verdade, o que ele está querendo dizer é a capacidade de concentração. Então, com isso, a gente tem a gente viu esses 3 elementos que correspondem a 3 paramitas, né? A paramita de Prajna, que especialmente a aplicação da paramita da Prajna nas fixações da atenção, a aplicação da paramita da energia entusiástica no esforço correto e a aplicação da paramita da concentração nos fundamentos do poder mágico. E compreender que a mente é o nosso grande
é a joia que realiza todos os desejos, né? Essa é a joia que realiza todos os desejos, é a nossa mente. Uma mente estável, concentrada e disciplinada, ela é capaz de produzir todos os bens e tudo que se possa desejar, né? Aqui a gente fala, nossa, mas o budismo fala tanto contra o desejo, de repente a gente está falando de desejo. Existem bons desejos também, né? Então a gente está falando aqui dos bons desejos do yogi, por exemplo, o desejo de alcançar o despertar, o desejo de que todos os seres sejam felizes, né? Para que a gente possa realizar isso, a concentração da mente é necessária para isso. A concentração vai nos dar o poder de realizar. Ela produz poderes mentais. Uma mente concentrada, ela é poderosa, né? Ela é invencível, né? Mas ela não tem a sabedoria de saber como fazer isso, né? Essa sabedoria vem do conhecimento transcendente, que é a prajna. Então, é importante a gente ter as duas coisas unidas, né? Nós temos aqui, nesse momento, né, a união da concentração, que é o poder, da sabedoria, que é o como fazer, e da energia, que é a energia necessária para poder realizar essas coisas. Então, são 3 elementos bem diferentes, necessários de serem cultivados no caminho. Daqui, da parte do texto, a gente já esgotou tudo que ele tinha, né, para falar. Então, acho que a gente podia aproveitar esses momentos agora para poder estar tirando algumas dúvidas, né? Deixar aberto para a gente responder algumas dúvidas que aparecem. Lama, Hã? Lama, bom dia. Eu tenho Bom dia. uma dúvida sobre a prática do Cherezin. Quem está falando é Diego? Diego, Ah, tá bom. eu Diga aí. estou começando agora as práticas, né? Faz uns meses, eu ainda não sou iniciado. E aí eu estive praticando, né, a prática do Cherezin com Lama Sonam. Aí depois, às vezes, eu tento fazer aqui em casa mesmo, sozinho. Essa prática da compaixão, ela também ajuda a aumentar a concentração, porque às vezes a mente fica vagando, né, na hora da prática. Aí demora um certo tempo, como que é? A prática de Cherenzia, a gente tem um auxiliar muito grande, que é o mantra, né? O mantra Om Mani Padme Hum. O mantra Om Mani Padme Hum, ele desenvolve muito a qualidade da compaixão. Com certeza, a qualidade da compaixão, a compaixão é o outro lado da moeda. De um lado é a compaixão, do outro lado é prajna, é a sabedoria da vacuidade, né? Compaixão e vacuidade são uma coisa só, que são percebidas como coisas diferentes por nós, mas são uma coisa só, né? São as duas coisas são inseparáveis, a compaixão e a vacuidade. A prática de Cherenzê foi uma prática elaborada exatamente para reunir todos os aspectos, todas as coisas necessárias no caminho, todos os processos mentais, etc., necessários para poder seguir o caminho do despertar, eles estão presentes na prática de Cherenzê. Então, se você apenas fazer a prática de Cherenzê e fazendo só a prática do Cherenzê, você consegue alcançar o despertar. Você tem tudo ali presente, né? Está presente em determinados momentos diferentes da prática, que a gente depois, quando analisa a prática, a gente vai estar vendo, isso é isso é aquele ponto, esse é aquele outro ponto. Então, ela foi construída dessa forma, né? Então, é fazer a prática e ela vai produzindo
as mudanças necessárias, as correções necessárias na nossa mente. Fazer a prática com zelo, com dedicação, da forma correta, sem distração, né? Isso também é importante, assim, fazer a prática de Xirinzi de uma forma distraída não é nem de longe a mesma coisa de fazer a prática de uma forma concentrada, né? Então, mas já traz um benefício em si. A recitação de um único mantra já traz um benefício em si. Então, a prática, ao longo do tempo, né, ela traz, sendo feita de uma forma contínua, ela traz um benefício. A gente vai fazer, em outubro, um retiro no centro de retiros, vai ser do dia 8 ao dia 12. Dia 8, sábado, 8, 9, 10. Dia 8, sexta-feira, sábado e domingo, 9 e 10. Dia 11, segunda-feira, e dia 12 é o feriado na terça-feira. A gente vai fazer esse retiro, onde é um retiro de preliminares, para as pessoas que querem aprender e começar a fazer os preliminares. E lá também a gente vai ter a oportunidade de fazer uma cerimônia de refúgio e vamos fazer a prática de Xirinzi e vai ter a oportunidade de ter comentários sobre a prática de Xirinzi. Então, seria muito auspicioso para as pessoas poderem fazer, quem tiver condições de poder fazer esse retiro. Quem não tiver o retiro, a gente não vai poder receber muitas pessoas, porque não dá para colocar mais de uma pessoa por quarto por causa da pandemia. Então, a gente tem um número de quartos são limitados. Mas também é possível que as pessoas possam ir, passar o dia e depois retornar à noite e voltar no dia seguinte ou nos dias que desejarem, né? É possível a gente fazer esse movimento também, né? Enfim, e aí isso vai ser ainda apresentado aí para a Sangha no site, né? E a Camila que está fazendo a organização desse retiro. Então, quem tiver interesse já vai falando com ela e tudo, para poder a gente ver a questão dos quartos, como que vai ficar. Então, é um momento onde eu vou poder estar falando mais sobre a prática, né, de Xirinzi. Alguma outra pergunta? Ok, então a gente vai encerrar aqui. Hoje a gente... Eu acho que o seu Aloísio tem uma Isso. pergunta, Lama, só que o microfone estava desligado. Ah, tá. Continua desligado, seu Luísio. Seu Luísio precisa ligar o microfone, a gente não está te ouvindo. Agora sim. Ótimo. Eu sou novo, né? Bem, bom dia, Lama Tremeiro, bom dia a todos. Eu, depois de ver toda a explanação sobre a meditação, e aí eu conectei um pouco a minha prática. Então, na minha prática, eu observo exatamente quando a concentração é forte, quando a meditação analítica acontece, mas na contemplação parece que a coisa não funciona muito bem. Então, eu queria saber o seguinte: como nós podemos saber, ou como eu posso melhorar esse aspecto da contemplação? Porque parece que é uma coisa que ela também ela não fica bem presente. Então, a minha pergunta era que o Lama falasse como se pode melhorar ou como se pode atingir esse nível de contemplação. Esse é um ponto mais individual, assim, sabe, Aloísio? A gente teria que conversar um pouco melhor para poder dar uma resposta mais adequada para você, né?
de uma forma geral, eu acho que é importante a gente desenvolver um nível primeiro, de estabilidade mental. A contemplação ela vai acontecer sob a base de uma estabilidade mental. A gente tem uma imagem do Buda Akshobhya, que é o inabalável, né? Akshobhya significa inabalável. A sabedoria é semelhante a um espelho. Ele representa um nível de estabilidade que não é perturbado por nada, né? Não é perturbado nem pelos aspectos agressivos, nem pelos aspectos agradáveis. Então, aquele estado mental em que, se você está sendo insultado, está sendo agredido, a sua mente está completamente inabalável, ela não se deixa perturbar pela agressão que ela recebe. E se chega alguém e começa a te bajular, dizendo que você é o máximo, que você é muito bom, que você é bonito, que isso, que aquilo, a sua mente também não se perturba com todas as bajulações e as coisas agradáveis que as pessoas possam falar para você, né? Então, esse estado de imperturbabilidade, ele é alcançado na meditação de Shiné. Quando a gente faz o Shiné, que é a prática da calma mental, a gente busca alcançar esse estado de que nada perturba a nossa mente, né? E nem os pensamentos. Os pensamentos, eles não são nada, ainda assim surgem, como a gente viu, né? Os pensamentos, eles surgem na nossa mente e eles desaparecem na nossa mente e a nossa mente continua imperturbável. É um pensamento muito interessante, ok, né? É um pensamento muito desagradável, ok, não importa, né? É um pensamento fantástico, maravilhoso, de um nível elevadíssimo, né? Ok, né? É um pensamento horroroso, monstruoso, né? De uma coisa completamente abjeta ou vergonhosa. Também, a minha mente, o pensamento é como se nem tivesse existido nada. A minha mente não se perturba com o processo mental que está acontecendo. Quando você está nesse estado da sua mente de não se perturbar com os fenômenos mentais que acontecem, então você pode se dedicar a fazer a contemplação, porque a sua mente ela está um espelho, ela está limpa, né? E ela pode refletir o que está na frente sem distorções, né? Então é nesse momento que você faz a contemplação. Se a sua mente está ainda agitada e você vai fazer a sua contemplação vai ficar perturbada, agitada, vai haver distrações, a sua visão não vai estar muito clara, né? E vão surgir equívocos na sua compreensão sobre as coisas. Tudo isso porque a sua mente não tá calma. Então, a ideia é reforçar sobre o processo, a meditação da calma mental. Focar na calma mental. A partir da calma mental, naturalmente, a gente pode conseguir um estado de contemplação melhor, de melhor qualidade. Entende? Então, reforçar sobre a qualidade da calma mental é o mais importante, né? Porque ela é o fundamento. A calma mental é a base sobre a qual a gente pode desenvolver a visão penetrante, a prajna. Obrigado, Lama. Oi, acho que não será possível, porque não temos internet em Braslândia. Eu não entendi, Camila, o que você está dizendo aqui. Lama, que eu fiz uma pergunta para ela, perguntando se seria possível ter a modalidade remota pela internet durante o retiro. Sim. É que eu fiz a Não. pergunta, eu acho, direto para ela e ela respondeu para todo mundo. Tá bom. Não, nesse não vai ser possível. A gente pode depois fazer como um seminário ou alguma coisa
também, não precisa ser um tempo tão longo, né? E pegar algum tema, desenvolver esses temas também pela internet, isso a gente pode fazer. Eu estava esses dias, ontem, por exemplo, eu estava com o grupo de São Paulo o dia todo falando sobre a vida do Buda pela internet, né? A gente pode pegar esses temas também das práticas preliminares e fazer uma espécie de um seminário também no dia inteiro, né? E isso pode ser feito. Lá a gente vai aproveitar a oportunidade de estar meditando junto e de estar tirando as dúvidas da meditação quando elas surgirem, né? Então, é de uma outra natureza. Essas coisas todas, elas vêm, tem que ter uma provocação. No último fim de semana, depois que terminou a nosso ensinamento e tudo, a Camila me procurou falando que as pessoas estavam falando com ela que tinha necessidade de tomar refúgio, de aprender mais sobre a prática de Shirinzi e de aprender sobre as preliminares, pessoas que queriam fazer as preliminares. Então, se era possível a gente fazer isso tudo junto, né? E eu pensei, nossa, estão 3 temas diferentes, mas no final a gente encontrou uma fórmula, né, para poder fazer um retiro sobre as preliminares, que vai começar com a tomada de refúgio e vai ter a prática de Shirinzi todos os dias. Então, a gente vai poder fazer as 3 coisas. Então, isso é a Sangha que solicita, né? Tem que ter um movimento das pessoas da Sangha solicitando. Eu gostaria que fosse feito um seminário, um estudo, um retiro ou um ensinamento sobre um determinado tema. Então, essas coisas chegam para a gente se organiza de qual a melhor forma de poder fazer, né? Tem que ter essa provocação assim, né? Porque uma coisa que eu falei ontem, inclusive, sem a Sangha não há Dharma, não há Buda, né? O Buda, o Dharma e a Sangha são os objetos do refúgio. A gente pensa, o Buda é o mais importante, né? Bom, o do Buda tá mais importante. Não, se não tem Dharma, não tem Buda, né? Então, então é o Dharma que é o mais importante, né? Se não tem Dharma, não tem Buda, não tem Sangha, né? Mas, então a Sangha são os praticantes, né? Ninguém é iluminado e tal, não sei o quê. A Sangha é o mais importante. O Buda surge da Sangha, da comunidade, né? É a Sangha que mantém o Dharma vivo. É a Sangha que dá condições para que o Dharma seja ensinado. É a Sangha que mantém o ensinamento presente. Sem Sangha não existe Dharma. Imagina a situação, se não existe uma Sangha de praticantes, não tem Dharma. O Dharma não se espalha, não se propaga, né? E sem a Sangha de praticantes, não tem Buda. De onde que vai vir um Buda, né? Bom, pode não ser um Buda, vamos lá, um Rinpoche, um Lama, alguma coisa assim. Vem da Sangha, né? É a Sangha que produz o Guru, é a Sangha que produz o Buda, é a Sangha que permite que o Dharma seja ensinado. A Sangha é fundamental. Então, a gente tem sempre que ter ideia disso, da importância da Sangha e de cultivar a Sangha e não deixar que a Sangha sofra qualquer tipo de dificuldade ou de constrangimento, né? É muito importante cuidar da Sangha. Certo? Então, é a Sangha quem solicita o ensinamento. Vamos terminar, fazer a nossa dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha,
possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Boa semana para todos. Obrigada, Fiquem Lama bem, se Drenê. cuidem.